Oi pessoal, eu sou a Keila do blog desabafo.com e eu estou aqui hoje para desabafar um pouquinho como que foi para eu começar a dirigir. Bem, eu começo falando que eu tenho síndrome do pânico de dirigir. Sim, eu tenho síndrome do pânico. Por quê? Porque quando eu estava grávida da minha filha, que na minha segunda gravidez, já para ganhar, meu ex-marido dormiu no volante. Ele dormiu no volante na rodovia Anguera e ele foi direto pra mureta. Só que assim, graças a Deus, assim, acho que por Deus, não aconteceu nada. Eu acordei ele na hora e ele conseguiu tirar o carro e a gente não bateu, não capotou, não aconteceu nada. Mas assim, gente, sabe um milagre? Foi um milagre. Ele dormiu assim e foi indo com o carro. E quando eu vi, achei estranho que ele fez assim, ó, com o carro assim. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu acordei ele, mas assim, eu vi a hora de bater na mureta. Foi uma coisa assim, muito complicada. E aí, desde então, desde esse dia que aconteceu isso, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e eu não conseguia parar de chorar. Eu cheguei em casa, eu tremia assim, eu tomei água com açúcar, tudo, mas eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia nem falar. E minha mãe ficava, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu não conseguia, gente, eu não conseguia falar o que aconteceu, eu não conseguia nada, eu não conseguia falar nada, eu só conseguia chorar. E eu tremia. E aí, beleza, passou. E dizem que na gravidez não pode ter um trauma assim. Eu não sei se foi só da gravidez e tal, mas dizem que não pode. Também, logo depois, passando uns dias, a gente também tava indo no médico fazer um exame de rotina da gravidez. E aí um ônibus fechou a gente. Sabe assim, quando as coisas acontecem, parece que de ruim tudo de uma vez? Um ônibus fechou a gente. Fechou a gente, assim, de um jeito que eu achei que ia imprensar a gente na pista. E a gente buzinou tudo e ele saiu com tudo, mas não aconteceu nada também. Mas foi outro nervoso que eu passei. Do mesmo jeito eu comecei a chorar, comecei a tremer, só que menos. Mas assim, foi um susto. E aí, passou um tempo depois, bateram na gente também na rodovia, na onde pega Bandeirantes. Um cara veio, ele tava dopado, porque foi a irmã dele que contou depois. Ele estava dopado porque ele tinha problema mental. Olha só, ele tinha problema mental, ele estava dopado de remédio e tava com um carro na pista pra bater nos outros. E aí bateu no nosso carro, tava em alta velocidade. E o cara veio com tudo e deu. Ele veio na pista, a gente só viu no retrovisor, não deu tempo de fazer nada, só deu tempo de reduzir um pouco. Ele veio a milhão, vinha encostando e pá, bateu na gente, ali na entrada da Bandeirantes. Então assim, tudo isso aconteceu numa questão assim de pouco tempo. E eu estava grávida, eu estava sensível. E foram sustos muito grandes. Esse dia que o cara bateu, eu tava com meu filho dentro do carro. Acho que a minha filha já tinha nascido. E eu tava com o meu menininho dentro do carro, eu acho que com ela. Não, com ela não. Aí, gente, eu não lembro. Eu lembro que o meu filho tava dentro do carro esse dia que o cara bateu. Mas graças a Deus não aconteceu nada, só meu pescoço, que bateu com muita força, assim, no banco, na hora que o carro coisou. Ou seja, resumindo. A partir daí eu fiquei com síndrome do pânico. O que é isso? É um medo muito grande, uma ansiedade muito grande. Quando você vai fazer alguma coisa, você fica muito ansiosa. E aí você fica já sentindo tudo que talvez poderia acontecer, sendo que nem aconteceu. A síndrome do pânico é horrível, porque é um medo muito grande e a sensação que você tem é de morte iminente. A sensação que você tem é que você vai desmaiar, porque ela vem com vários sintomas junto. Então, às vezes você tá vendo ali que não tem motivo pra você estar com tanto medo, mas você começa a ter medo por causa dos sintomas que acompanham ela. No meu caso, a minha perna começa a tremer, eu começo a suar frio, a minha mão, a minha perna, assim, ela vai perdendo o sentido, sabe? Assim, ela vai ficando mole, assim. E começa a dar uma dor aqui na nuca, às vezes eu fico com dor de cabeça de tanto nervoso. E dá a impressão que eu vou desmaiar, vai a impressão que a minha vista vai escurecer no meio da pista, eu não vou enxergar nada e o carro vai bater. Entendeu? E sendo que eu sei dirigir, dirijo bem pra caramba. Então, aí é isso. Isso é a síndrome do pânico. E eu tenho essa síndrome do pânico desde que eu passei por esses episódios. O que acontece? Quando eu entro num carro, quando o carro começa a ficar muito rápido, quando eu tô passando por um caminhão, assim, na rodovia, eu começo a lembrar. A minha mente lembra sozinha, porque eu não quero, né? Eu começo a lembrar dos episódios de quando o cara bateu, de quando o ônibus foi imprensando a gente, não viu, porque com certeza o motorista não viu que tava imprensando a gente. Eu começo
a ouvir, eu escuto o barulho da batida do dia que bateram na gente, né? Porque fora esses episódios, também já tive outra batida de outras coisas, não... Fora a gravidez, né? Eu tive já, o menino bateu também aqui na gente, na rua de casa. O moleque veio na contramão de menor, ouvindo música e olhando pro mundo e batendo na gente. Então, assim, é complicado no trânsito de hoje, porque você não dirige só por você, você dirige pelos outros, porque tem muito louco com a carta na mão. Igual esse rapaz que tava dopado, que tem problemas mentais. A gente falou pra irmã dele, mas como que ele tá dirigindo? Como que ele tá numa rodovia cheia de carro, colocando a vida dos outros em risco se ele tem esses problemas todos, né? Mas, abafa. E aí, o que aconteceu? Hoje eu sou separada, né? E eu precisei trabalhar, lógico. Eu tinha me formado, prestei bastante concurso e o concurso chamou. E aí eu precisava dirigir, porque eu trabalho em outra cidade. E aí, gente, e pra pegar o carro? Porque eu tremia só de entrar no carro. Quando eu entrava no carro, eu chegava numa rodovia, eu parava. Eu parava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E já começava a sentir todos aqueles sintomas. E aí, foi muito complicado. Eu comecei a ter medo e tal. Só que, o que eu fiz? Eu fui procurar ajuda com minhas amigas, perguntar o que elas tinham feito. Eu pensava assim, meu Deus, com o medo tão grande que eu tenho, eu vou ter que fazer uma terapia. O que aconteceu? A minha amiga já fez terapia pra dirigir, porque ela também passa pelo mesmo problema, só que ela não tem síndrome do pânico nada, é só medo mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu conversei com ela, falei, então, eu acho que eu vou fazer uma terapia. Ela falou assim, não, eu já fiz, eu falo pra você o que a psicóloga vai te dizer. Eu falei, ah, é? Ah, então fala pra mim o que a psicóloga vai falar. Aí ela falou assim, então, é o seguinte, a psicóloga vai falar pra você, você tem que vencer os seus medos, que o único jeito de você vencer é enfrentando os seus medos. E outra coisa, é praticando. Gente, eu vou falar assim, esse vídeo que eu tô fazendo é pra quem já tem carta, pra quem já dirige, sabe dirigir direitinho, só que você não tá dirigindo mais, ou você não tá pegando rodovia, você não tá indo pra todo lado porque você tem medo. São pra essas pessoas que eu tô fazendo o vídeo. Se você ainda não tem carta, se você ainda não sabe dirigir, se você não tem noção, aí o meu conselho é, vai pra uma autoescola, né, pega uma pessoa pra te ensinar, que seja paciente e tal. Não é o meu caso. Aqui esse vídeo é pra quem tem medo, tá com muito medo de dirigir. E aí tá parado, não tá querendo dirigir, o carro tá na garagem, igual o meu. Tava na garagem porque tem medo. Continuando. Aí o que acontece? Ela pegou e falou, assim, a psicóloga falou assim, que o único jeito de vencer o medo é indo em frente. E o que você tem que fazer pra você perder o medo de dirigir e começar a dirigir direitinho? Você tem que pegar todos os dias o carro. Todos os dias, não pode ficar um sem pegar. Dá uma volta no quarteirão da sua casa. Isso é, né, gente? Se o quarteirão da sua casa não tiver um monte de carro, se você não morar numa avenida, né? Senão você vai pra um lugar que seja tranquilo. Porque também você não vai já se enfiar no trânsito, né? Que você não é louca. E aí você dá uma volta no quarteirão da sua casa e guarda o carro. Entendeu? O importante é que você tem que pegar o carro todos os dias. Se você tem medo de ir pra algum lugar, então você só faz esse trajeto. Faz uma volta, entra com o carro. Se você preferir fazer isso à noite, que tem menos movimento, faz à noite. Se for bem cedinho de manhãzinha, faz de manhãzinha. Vê um horário que não tem movimento, que você vai estar segura, que você vai estar tranquila. Vai lá, faz esse percurso, né, treinando e guarda o carro na garagem. Isso também funciona para quem tá aprendendo a dirigir. Então você todo dia faz isso, todo dia faz isso, todo dia faz isso. O medo vai começar a sair, você vai começar a se identificar com o carro, seu corpo vai relaxando e o seu medo vai passando. Aí o que aconteceu? Você vai ficar fazendo isso, até você sentir melhor de dar uma volta maior. Aí você dá uma volta maior. No meu caso, eu tinha pouco tempo pra aprender a dirigir, eu já tinha que ir pra outra cidade. O que aconteceu? Eu peguei o ex-namorado da minha mãe, coloquei ele no carro e falei pra ele, Zé, mas todos os dias, porque eu trabalho em Várzea Paulista, mas todo dia a gente vai pegar a estrada da Várzea Paulista, você vai comigo, que eu tenho uns exames médicos pra fazer, e eu levo o carro e trago o carro e você fica do meu lado. Tudo bem, todos os dias nós íamos e voltávamos pra Várzea Paulista. Todos os dias. É uma estrada assim, até que perigosinha e tal, mas é um carro indo e voltando, eu acho melhor do que quando é 2 mãos, 3, 4, igual lá em São Paulo. E aí, beleza, gente. Todos os dias eu ia fazendo isso. O que acontece? Você vai pegando, sabe? Você vai... A sua mente, ela vai se acostumando com aquilo, entendeu? Você vai treinando. E você tem que treinar tudo. Você tem que saber ligar o ar quente. Você tem que saber que, por exemplo, se der uma neblina, se o vidro embaçar, liga o ar quente.
entendeu? Já deixa já. Você tem que saber essas coisas. Se chover, o que que você faz? Se o vidro embaçar, se o vidro embaça fora, se o vidro embaça dentro. Gente, isso aí você tem que aprender. Graças a Deus, um dos dias que nós estávamos indo pra várzea, deu uma neblina que tampou assim, ó. Tampou o vidro do carro. Eu já comecei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ele falava pra mim assim, calma. E eu falava assim, o que que eu faço? Eu não tô enxergando nada. Eu passava a mão no vidro e nada. E era fora, gente. Era só passar de chuva. E eu liguei o ar quente, passava a mão e não saía, não desembaçava o vidro. Nossa, foi horrível, mas foi ótimo, porque eu fiquei sabendo o que fazer nessa situação. Eu soube o que fazer. Gente, eu tô olhando pro meu celular o tempo todo que eu tô controlando a hora do vídeo pra não ficar muito louco. Então assim, eu aprendi o que fazer nessa situação. E é o que eu recomendo que você faça. Você começa a treinar, você já começa a investigar o carro, o que que você faz nessas horas. Você entra no Google, entra no Autosport, né, na página do Autosport, descobre o que que fazer quando você passa, quando chove, sabe, fica aquela poça de água na pista. Eu esqueci o nome agora, mas depois quando eu editar o vídeo eu coloco o nome embaixo. E aí o carro ele flutua, né? Ele flutua quando você passa por essas poças. Então você já descubra logo o que que você faz nessas situações, né? E aí o que acontece? Aí eu comecei a dirigir, aí eu comecei a ter que ir todo dia pra várzea, aí você vai praticando. Gente, se você pegar o carro todo santo dia, esse medo ele vai passando. Claro que eu ainda tenho síndrome do pânico, eu ainda não entro dentro de São Paulo sozinha, dirigindo, mas se Deus quiser eu vou entrar, porque eu tenho vencido os meus medos. Eu ainda não faço muita coisa, porque vai gelando, vai me dando tudo aqueles sintomas. Mas eu sempre vou com a minha mãe, sempre vou com alguém tranquilo do meu lado. E às vezes quando começa a dar esses sintomas, como minha mãe já sabe o que eu tenho, ela fala pra mim, não, que precisava, você encosta o carro e tal, e a gente respira e você volta de novo. Então, pessoal, o importante é vocês saberem que só se vence o medo de dirigir dirigindo. Não tem jeito, só se vence o medo de dirigir dirigindo. Foi isso que eu aprendi, foi o que deu certo pra mim, né? E então eu recomendo isso. Você pega o carro todo dia, você dá uma volta no quarteirão. Se você tiver melhor, você dá uma volta na sua cidade, se a sua cidade for mais tranquila. Se não for, vai para um parque. Se você não lembra direitinho como que engata as marchas, tudo, fica fazendo um circuito assim que você dá uma volta, para, desliga o carro, liga, sai de novo. Primeira, segunda, terceira. Aí dá a volta, para o carro, liga de novo. Primeira, segunda, terceira. Treine em subidas, treine freio de mão, treine. Esteja treinada. E assim, preveja as situações. Sempre dê a distância de frenagem entre um carro e outro. Sempre fique numa distância boa, que você sabe que, por exemplo, se acontecer alguma coisa no carro da frente, o carro bater lá, você está numa distância que você consegue frear. Dê a distância de frenagem. Se você ainda não sabe ultrapassar caminhão e carreta, é simples. Não ultrapasse, fique a 10 por hora atrás deles, esperando uma oportunidade. Eu não ultrapasso em curva ainda, né? Assim, eu não ultrapasso em curva, eu espero chegar uma reta, que eu sei que eu vou conseguir passar aquela reta, se eu vejo se tem um espaço na frente do caminhão para eu entrar na frente dele depois. Aí eu entro naquela reta, porque você tem que acelerar bastante, e depois eu entro na frente do caminhão. Por quê? Você tem que ver se não tem nenhum carro encostadinho no caminhão lá na frente. Porque quando você cai na pista, que é de ultrapassar, quando você cai na direita, não na esquerda. Quando você cai na esquerda, os carros que vêm atrás de você vêm tudo a mais de 100. Então eles vão encostar na sua traseira. Então quando você entrar naquela pista, você já sabe que você tem que entrar e já sair dela rapidinho. Então quando você for ultrapassar uma carreta, espera chegar uma reta. E daí presta atenção se na frente dela já tem um espaço para você entrar de novo. Porque se você for tentar entrar lá na frentão, você que não tá dirigindo, você que vai começar a entrar agora, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, aí você vai ficar apavorada porque o carro de trás vai ficar buzinando na sua traseira. Entendeu? Na hora que tá ultrapassando um caminhão, dá medo. Eu, pelo menos, né? Eu tenho muito medo ainda. Então, assim, eu tento fazer coisas seguras. Eu sempre tento fazer coisas seguras. E eu tô sempre perguntando sobre carro, gente. Pergunte. Ah, pra que serve esse botão? Pra que serve aquele botão? Se, né, se der uma neblina, o que eu faço? Se chover, se tiver com mais de 2 pessoas dentro do carro,
os vidros vão todos embaçar. Vão embaçar por dentro, vão embaçar por fora, vão embaçar por todo lugar. Então saiba pra que serve aquele botãozinho que você aperta e o arzinho vai lá no vidro de trás, né? Saiba estacionar, né? Tanto de um lado quanto do outro. Treine estacionar. Sempre tem alguém com você, paciente do seu lado, que saiba dirigir, né? Que saiba pegar o carro se você ficar com muito medo. Mas, gente, coloca uma coisa na cabeça, você só vai sair dirigindo o dia que você vencer o medo. É isso que eu queria falar com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, de coração eu peço, clica em gostei pra me ajudar. Clica também em favorito, aí embaixo tá escrito assim, adicionar, né, mais ou menos aqui assim, tá, adicionar. Aí você clica lá, adicionar a favorito. Se você fizer isso, você vai me ajudar muito no YouTube, vai ajudar muito para que eu continue fazendo os meus vídeos. Então, se você gostou, se você achou que te ajudou, né, que você não está sozinha, né, no seu medo de dirigir, clica aí, por favor. Lá no meu blog você vai encontrar como ter contato comigo. Se caso você quiser conversar comigo sobre esse medo, fique à vontade, entra na minha fanpage, entra no blog. Se você achar lá o e-mail de contato, que eu não sei se está lá no blog, mas se você achar, manda um e-mail pra mim. Se você quiser, eu passo até meu telefone pra você. E a gente pode conversar sobre o medo de dirigir, como eu venci. Porque, gente, foi muito difícil vencer o medo de dirigir. É uma coisa, assim, que ninguém dá valor pra você, assim... Ninguém entende que você tem medo e você não consegue. Ninguém entende que você trava. Ninguém entende que você treme ali, né? Ninguém entende o que passa com você. A minha mãe, ela foi começar a respeitar o meu medo agora. Agora que ela foi começar a respeitar. Que às vezes a gente quer ir pra algum lugar à noite e eu fico, ai mãe, tô com medo de passar mal. Ai mãe, não sei o quê. E aí também eu comecei a falar pra ela sobre a síndrome do pânico e tal. E agora que ela entendeu. Então, pessoal, né? Procura saber mais sobre o seu medo, se é só um medo bobo, se não é, né? E assim, gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você estiver no trânsito, você vai bater o carro ou alguém vai bater em você. Não, eu não tô jogando uma mandinga pra você, não. Mas é uma coisa que acontece. Você tem que ter muito, muito claro isso em mente. Procure não usar carro zero pra aprender a dirigir, porque você vai dar uma raspadinha de vez em quando na guia, vai, entendeu? Então, assim... Tenta dirigir com um carro um pouco mais que você saiba que não vai te dar tanto prejuízo se acontecer alguma coisa. Não vá pensando também que vai acontecer alguma coisa, mas no trânsito de hoje a gente é sujeito a tudo. Por que eu tô falando isso? Porque existem pessoas que vai perder o medo de dirigir, vai seguir essas coisas que eu tô falando, e aí o que vai acontecer? Um belo dia uma pessoa vem e vai dar uma encostada no seu carro ou você vai bater sem querer. O que acontece? A pessoa começa a tremer, a pessoa começa a ficar com medo, e não vai querer dirigir mais de novo, que é o que tá acontecendo com uma amiga minha agora. E não vai querer mais dirigir de novo. Não, gente, coloca na cabeça. Eu tô dentro de um trânsito, eu tô sujeito a isso. Gente, bateram no meu carro agora esses dias atrás, parado. O carro tava parado, o motoqueiro vem, pá. Entendeu? Então é assim, gente, você tá no trânsito, tá sujeito, porque você tá lá dirigindo legalzinho, mas as pessoas que estão perto de você não estão. As pessoas têm uma pressa tão grande de chegar nos lugares, né, que vai acabar chegando no céu primeiro. Mas, assim, tá terrível. E o trânsito, ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar. O trânsito, ele não vai esperar por você. Não adianta você ficar pensando assim, não, amanhã eu aprendo a dirigir. Não, mais pra frente o trânsito vai melhorar, eu vou aprender. Não, o trânsito vai piorar. Já não tá cabendo carro em São Paulo, não tá cabendo carro em lugar nenhum. Na minha cidade, 6 horas da tarde, fecha aí a cidade de carro pra cima e pra baixo. Isso não vai melhorar, isso vai piorar. Então, gente, vence esse medo logo, vai pro trânsito, vai de boa. No dia que você bater o carro, você lembra assim, de mim. Você pensa em mim. Fica tranquilo e pensa assim. Já saiba também o que fazer. Já anda com o cartão, seu telefone anotado, entendeu? Dentro do carro. Já saiba, se caso você bater o carro, exatamente o que você vai fazer. Anda com o cartão do seguro, anda com o cartão de um guincho. Seja precavida. Se você for precavida, se você fizer as coisas, prever as coisas com antecedência, você vai ser uma ótima motorista. Você vai ser um ótimo motorista se você sempre prever o que pode acontecer. Você vê um carro vindo igual um louco lá, você já prevê, esse cara vai chegar aqui, ele pode não conseguir fazer essa curva, ele pode bater no meu carro, então eu já vou desviar. Sempre prever os acontecimentos, gente. No trânsito, para você dirigir bem, preveja os acontecimentos. Então, é o seguinte, se você bater no carro, você já sabe o que vai fazer, tal. Na hora que você bater, lembra de mim e você vai pensar assim como eu vou ensinar agora. Ah, eu bati o carro? Graças a Deus.
Graças a Deus eu tenho um carro. Graças a Deus eu sei dirigir. Graças a Deus, se eu tenho um carro, eu vou pagar tudo o que está acontecendo agora. Então, se eu tenho um carro e se eu bati, significa que eu sou uma pessoa capaz. Eu estou aqui no trânsito, eu tenho 2 mãos, eu tenho 2 pernas e eu estou dirigindo. E quem for deficiente físico, eu sou deficiente físico, mas eu estou aqui dirigindo. É uma dádiva que o Senhor me deu. Então, o dia que você bateu, alguma coisa acontecendo, vai pensando assim, não, porque você sabe que o inimigo atenta, né? Então, pode ser que quando você comece a dirigir, ou a inveja também, mal olhado, sei lá, pode ser que quando você começa a dirigir, alguma coisinha aconteça pra te parar, porque o mundo, ele quer te parar. Mas no dia que isso acontecer, você vai lembrar de mim, você vai falar assim, não, eu vou dirigir. Eu vou pensar assim, que graças a Deus eu tenho capacidade para estar aqui. Se eu estava aqui nesse carro e bati, é porque eu tenho capacidade para ter um carro, para estar aqui. Tenho os movimentos dos meus, das minhas mãos, dos meus pés e estou aqui, graças a Deus. E graças a Deus eu vou pagar tudinho e eu vou dirigir de novo. Entendeu? É assim que você vai pensar? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Repito novamente, se você gostou, por favor, de coração, clica no gostei para me ajudar. Faça essa caridade por mim e adicionar a favorito aí embaixo no vídeo, porque vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!